Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas. Vamos continuar as nossas aulas aqui do canal. Hoje nós temos a aula de número 3, mais uma aula teórica aqui de estudos em preparação para a primeira fase do exame da OAB em Direito Tributário. Tá? O pessoal que vai prestar o 40º exame de ordem, que será nesse ano de 2024, essas aulas estão sendo destinadas em preparação para a primeira fase deste exame para 5 questões que caem sempre em primeira fase do exame da OAB, organizado pela banca FGV, 5 questões de direito tributário. Tudo bem? Para quem não me conhece, aqui é o professor Lucas, embora vocês não estão me vendo nesse vídeo, mas estão pelo menos conseguindo me ouvir. Eu ainda vou ter que ajustar aqui a formatação aqui do vídeo, porque eu tenho que baixar um novo aplicativo para que possa aparecer a minha imagem aqui para vocês, junto com os slides. Mas o mais importante é que eu consiga passar para vocês o conteúdo, vocês consigam ver os slides e consigam me ouvir, e assim a gente consiga melhorar aqui a dinâmica das aulas, tá? Mas claro que eu vou formatar alguns vídeos futuros para que a gente consiga ter essa melhor interação durante as aulas, tudo bem? Como vocês sabem, hoje é a aula de número 3 e nós vamos tratar de um novo tema que geralmente cai ou de maneira explícita ou misturado com algumas questões sobre as fontes do direito tributário. Há algumas questões, pessoal, de primeira fase que perguntam diretamente sobre esse tema, mas há outras questões que não perguntam diretamente, mas que envolvem temas correlatos a esse que nós vamos ver hoje. Então, essa é uma outra aula que eu considero pertinente a gente estudar, tratar aqui no canal, conversar sobre o assunto, porque ela também vai trazer uma luz para os próximos temas que nós vamos tratar aqui no canal, inclusive quando a gente estudar sobre as fontes do direito tributário, quais são os temas, quais são os dispositivos normativos que nós utilizamos em direito tributário para nós estudarmos, para nós analisarmos, tudo bem? Pessoal, então nós vamos estudar aqui num panorama geral quais são essas fontes do direito tributário para que nas próximas aulas fique mais fácil a gente descobrir quais são as normas principais que moldam o direito, o ordenamento jurídico tributário no Brasil, tudo bem? Então vamos para a nossa aula de hoje, começando aqui com o slide 1. Pessoal, antes de propriamente mostrar alguns exemplos, eu também às vezes gosto de citar alguma referência doutrinária, também para dar um maior embasamento científico para o que nós vamos estudar no dia de hoje a respeito do que são as fontes do direito, mais especificamente as fontes do direito tributário. E gostaria de citar aqui, como eu coloquei, a citação de Amilcar de Araújo Falcão, do professor Amilcar. Para quem não conhece, aqui embaixo tem inclusive o link onde eu tive acesso ao artigo científico dele, e ele traz a respeito quais são essas fontes do direito tributário, da onde que elas se originam, ou mais especificamente, qual que é o conceito de fonte no direito como um todo, o que se entende por fonte do direito. E eu destaquei esse trecho do artigo dele que diz exatamente o seguinte, vamos ler juntos. A expressão fonte do direito pode ser entendida de diferentes maneiras. A. Ora, em sentido material, significa o conjunto de causas que determinam a formação da ordem jurídica ou que lhe dão certa configuração. Dentro dessa acepção é que se fala na coincidência jurídica como sendo a fonte do direito. B. Ora, no sentido subjetivo, com tal expressão se quer aludir à vontade de atribuir existência e eficácia às normas jurídicas, e então se diz que é o Estado a única fonte do direito interno. C. Por fim, em sentido formal, fonte designa aquela vontade devidamente manifestada no mundo externo, seja com fatos ou com palavras escritas ou faladas, com o objetivo de gerar norma jurídica. Impressa-nos a categoria por último mencionada e, aí, a manifestação de vontade criadora da norma jurídica de modo explícito, seja por escrito, lei, regulamento, circular, seja tacitamente, usos e costumes. Fonte, portanto, e aí eu destaco essa parte final, fonte, portanto, é o complexo de normas, preceitos e determinações cujo conjunto compõe o ordenamento jurídico ou o direito positivo de um país. Então, quando você fala em fontes do direito de maneira geral, não só em fontes do direito tributário, se vocês estudarem nas outras áreas, quais que são as fontes do direito penal?
Quais que são as fontes do direito civil? Quais que são as fontes do direito do trabalho? E assim por diante. Cada área jurídica possui um dispositivo normativo que a dá sustentação, que a dá materialidade, que possui como objetivo dar regulamentação. Então, quando a gente fala em fontes do direito, o que é isso, fontes do direito? Como diz o professor Amilcar, é o complexo de normas, preceitos e determinações cujo conjunto compõe o ordenamento jurídico ou o direito positivo de um país. Então, é o conjunto de regras, de normas, de leis, de atos normativos, de decretos. É o conjunto, portanto, de normas que regulam um determinado ramo ou de um determinado ordenamento jurídico. Então, as fontes do direito tributário nada mais são do que isso. Um conjunto de normas, de regras, de leis, de decretos, de instruções normativas, de resoluções, de atos normativos que regulam, que disciplinam, que moldam o direito tributário tal como nós conhecemos. Tudo bem? Diante dessa argumentação aqui, pessoal, o que é importante a gente dizer alguns aspectos gerais sobre fonte do direito tributário? Primeiro deles é o seguinte: a lei é a principal fonte do direito tributário brasileiro, tendo como base o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que inclusive diz aquela máxima que nós conhecemos, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, pessoal, é o seguinte, no ordenamento jurídico brasileiro, e mais especificamente no ordenamento público, do qual o direito tributário faz parte, toda norma jurídica, ela deriva de uma lei, de um texto positivado pelo Poder Legislativo. A lei é que dá origem, é que dá moldura às normas e regras do direito público, do qual o direito tributário faz parte. Então, o direito tributário nada mais é do que um ramo que é regido por leis positivadas. O princípio, como nós vamos ver lá na frente, quando estudarmos a matéria de princípios do direito tributário, o princípio da legalidade tributária é exatamente sobre isso. As normas do direito tributário, elas são regidas por leis, por textos positivados em essência. Então, a primeira fonte, a fonte primária, aquilo que dá origem, em primeiro lugar, às regras do direito tributário, o que nós vamos estudar nessa matéria aqui, tem como base as leis positivadas. A Constituição Federal, por exemplo, o Código Tributário Nacional, as leis ordinárias, as leis complementares. Então, são atos normativos que são promulgados pelo Poder Legislativo. O que são leis? A lei é um ato normativo aprovado, promulgado, positivado pelo Poder Legislativo. No caso federal, a exemplo do nosso Congresso Nacional. Então, aprovada uma lei, ela molda o sistema jurídico tributário, tá? Outra questão também que é importante dizer, não é somente a lei, obviamente, uma fonte do direito tributário, embora ela seja a principal. A jurisprudência cada vez mais vem ganhando espaço no sistema jurídico tributário, na moldura de regras jurídicas, disciplinando as relações entre o fisco e o contribuinte. Pessoal, é importante dizer também que, embora nós estamos num sistema jurídico baseado naquela família do direito romano-germânico, do civil law, ou seja, um direito positivado, um direito baseado em norma positivada no texto da lei, nós cada vez mais vamos percebendo que as decisões do Poder Judiciário moldam o sistema jurídico do nosso país. Cada vez mais as decisões em sede constitucional do Supremo Tribunal Federal, com base, inclusive, no artigo 102 da Constituição, que fala que o STF é a Corte Constitucional do país, e com base no artigo 105 da Constituição, fala do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, as jurisprudências, em especial as súmulas emitidas pelo STF e pelo STJ, eles moldam o ordenamento jurídico brasileiro também, inclusive em âmbito tributário. Quando nós estudarmos o direito tributário aqui, pessoal, para a OAB, nós não vamos estudar apenas o texto de lei. Nós também vamos estudar as súmulas do STF, súmulas vinculantes do STF, as súmulas do STJ,
do Superior Tribunal de Justiça, que disciplina matérias infraconstitucionais. Então, a jurisprudência, os entendimentos das cortes judiciais, os entendimentos jurisprudenciais, eles também moldam o sistema jurídico brasileiro no âmbito tributário, mesmo que o âmbito tributário seja, por essência, um âmbito muito baseado em texto cru da lei, em texto praticamente cru no sentido, no texto puro da lei, né, propriamente dito. Mas não só o texto da lei vale para o direito tributário. Cada vez mais se vê o direito tributário saindo de uma coisa mais rígida, baseado no texto cru, no texto positivado da lei, e indo para um âmbito mais jurisprudencial. Cada vez mais as decisões das cortes judiciais vêm moldando também as regras de direito tributário. E uma outra questão, existe uma classificação geral das fontes de direito tributário que podem ser classificadas como fontes primárias e fontes secundárias. Então, dessas fontes que nós temos, a lei e a jurisprudência, que a jurisprudência cada vez mais vem ganhando uma ascensão, um espaço para moldar as regras do direito tributário, é importante dizer que nós temos dois macrosistemas, as fontes primárias e as fontes secundárias de direito tributário, tá? Então, nós temos, primeiro, as fontes que dão por origem primária, por início, o ordenamento jurídico tributário, que dão origem ao sistema tributário, e as fontes secundárias são aquelas que não é que elas não têm importância, mas elas moldam de maneira complementar aquilo que o texto normativo já estabeleceu. Então, nós temos as fontes que são consideradas primárias e também nós temos as fontes secundárias. Uma importante consideração a ser feita, a se fazer, é que mesmo que a Constituição Federal de 1988 ser o mais importante texto normativo tributário, esse texto não cria tributos, mas estabelece competências aos entes federativos, para que esses, por sua vez, possam criar seus respectivos tributos, a exemplo dos impostos. Pessoal, o que é importante também dizer é o seguinte, quando nós estudarmos os exemplos de fontes primárias e secundárias, a exemplo da Constituição Federal, que é o exemplo de uma fonte primária do direito tributário, a Constituição Federal ela não vai criar tributos, ela apenas vai estabelecer competência dos entes federados, como nós já estudamos na aula passada, na aula de número 2 aqui no canal. Lá na aula de número 2, nós estudamos o tema de competência tributária, e lá eu falei para vocês que a Constituição Federal, ela não tem como objetivo criar tributos, ela não cria impostos, nem taxas, nem contribuições. A Constituição apenas estabelece competências, dizendo para cada ente federado, União, Estados, municípios e o Distrito Federal, a cada um desses entes, ela diz o seguinte, vocês podem criar esses tributos desde que observem os limites que eu já estabeleci aqui no texto constitucional. Então, pessoal, é importante dizer que a Constituição Federal ela é uma fonte primária de direito tributário, mas ela não cria tributos, mas ela estabelece competências. É importante fazer esse adendo aqui. Tudo bem? Então, nós vamos estudar dois macrosistemas aqui, as fontes primárias e secundárias, tendo como base não só o texto de lei, mas também até atos administrativos, por exemplo, emitidos pelos órgãos da Fazenda Pública Nacional, ou também a jurisprudência, como nós já vimos, as jurisprudências das cortes que cada vez mais vem ganhando destaque, as jurisprudências do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. Bom, dando um exemplo aqui, pessoal, de fontes primárias do direito tributário, quais são essas fontes? Quais são os exemplos de fontes primárias que nós temos? É o seguinte, nós temos, em primeiro lugar, a nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 1988. Nós temos também a Lei Complementar, a exemplo do CTN, do Código Tributário Nacional, que tem natureza de lei complementar, que foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, porque o CTN é mais antigo que a Constituição de 88, mas ele foi promulgado pela Constituição como se fosse lei complementar. Nós temos também as tais leis ordinárias, tá? As leis ordinárias, que são leis comuns, que regem o ordenamento e que geralmente são essas que criam os tributos, a exemplo dos impostos. Nós também temos atos do Poder Executivo, como as medidas provisórias. Nós temos a lei delegada. Nós temos também os decretos legislativos. Até mesmo resolução do Senado Federal
pode servir como fonte primária de direito tributário, inclusive para moldar algumas regras de impostos. Então, por exemplo, por meio de resolução do Senado Federal, pode-se moldar uma regra de alíquota de ICMS para os estados, por exemplo. Estou citando um exemplo aqui, justamente para chamar a atenção e mostrar que também essas resoluções, mesmo sendo atos normativos, administrativos internos do Senado Federal, apenas regendo o ordenamento interno do Senado, as resoluções do Senado Federal, elas também moldam o sistema tributário em alguns aspectos. Mesmo que a resolução não seja propriamente uma lei promulgada pelo Congresso, mas a resolução, ela é um ato administrativo promulgado por aquela Câmara Legislativa, por aquela Casa Legislativa, a exemplo do Senado Federal. E ela pode moldar esses limites de alíquotas para mais ou para menos dos impostos estaduais, por exemplo, do ICMS. É só um exemplo que eu estou dizendo aqui, não precisa decorar agora, mas só para chamar a atenção que as resoluções do Senado também podem servir como forma de moldar o ordenamento tributário. E também, por incrível que pareça, os tratados e convenções internacionais. Teve, inclusive, uma questão, pessoal, se não me engano, em primeira ou segunda fase de direito tributário, que falou a respeito desse tema de tratados e convenções internacionais. Se eles forem promulgados pelo Brasil e forem internalizados pelo Brasil, dentro do Brasil, por meio do Congresso Nacional, então vou citar um exemplo. O Brasil firmou um tratado de cooperação tributária com a Argentina. Esse tratado, mesmo que assinado pelo presidente da República no Brasil, pelo Brasil, no caso, entre os dois países, para que esse tratado ou convenção internacional possa viger dentro do Brasil como norma tributária, ele tem que ser aprovado pelo Congresso. Primeiro passa pela Câmara dos Deputados, depois é direcionado ao Senado Federal. E uma vez aprovado pelo Senado, aí sim ele passa a valer como se fosse uma lei interna do nosso país. Então, os tratados e convenções internacionais também são fontes de direito tributário, desde que, e é importante fazer essa advertência, desde que eles sejam promulgados pelo Congresso Nacional. Então, os tratados e convenções internacionais, eles têm que ser promulgados pelo Congresso Nacional para que depois eles possam viger dentro do nosso país, porque, do contrário, eles não podem ter eficácia de norma. Tudo bem até aqui? Agora, além dessa questão, pessoal, dos exemplos que eu citei aqui, das fontes primárias de direito tributário, eu gostaria de citar também algumas considerações a respeito disso, que foram feitas pelo professor Heleno Torres, quando comentou a respeito desse tema de fontes no direito tributário, também um artigo científico que foi publicado em uma revista científica, inclusive eu coloquei aqui o link dela, tá? O que eu achei interessante destacar desse artigo científico? Às vezes eu gosto, pessoal, de citar algumas referências bibliográficas, até para complementar o estudo de vocês, caso seja necessário, para vocês procurarem novos livros para estudar. Mas é só para dar uma ilustração naquilo que nós estamos vendo aqui. O que ele diz aqui para nós? Nos países de tradição romanística, ou seja, os países do civil law, de tradição do direito romano, encontra-se na Constituição a referência técnica aos órgãos produtores de normas jurídicas e respectivas competências materiais, como ponto de partida para a construção de todo o ordenamento, de um tal modo que qualquer regra jurídica produzida mantenha sempre contabilidade formal e material com aqueles que determinem seu conteúdo ou seus regimes formais de sua produção, como procedimentos e outros, publicidade, forma e etc. O que Heleno Taveira Torres fala a respeito daqui? Pessoal, o Heleno Torres, o professor aqui, ele diz algo muito interessante. Nós somos um país de origem romano-germânica, de origem do direito romano, baseado no texto positivado pela lei escrita. Diferente dos países de origem inglesa, por exemplo, como os Estados Unidos, a Inglaterra, o Canadá, a Austrália, que são países que têm uma tradição inglesa, nós chamamos isso também de common law. Eles são de uma outra família jurídica, ou seja, o ordenamento jurídico deles é moldado por decisões judiciais, por decisões dos magistrados. Mas o nosso ordenamento jurídico atual, ele tem como origem o direito romano, que é basicamente baseado no texto escrito, no texto de lei.
no texto positivado e aprovado pelo Congresso. Então, o que molda por primeiro o nosso sistema jurídico interno são textos positivados, aprovados pelo Congresso, aprovados pelo Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo, ele tem como forma, ele tem como finalidade também moldar o sistema jurídico do país, não só em matéria tributária, mas em matéria de direito penal, trabalhista, previdenciária, administrativa e assim por diante. Principalmente nos ramos do direito público. Tudo é moldado por meio do texto positivado. Isso vem dessa origem romanística, muito bem citado aqui pelo professor Heleno Torres, nessa construção de todo ordenamento, como está escrito aqui, inclusive, de tal modo que qualquer regra jurídica produzida mantenha sempre contabilidade formal e material com aqueles que determinem seu conteúdo ou os regimes formais de sua produção, como procedimentos e outros. Pessoal, aqui eu trouxe mais exemplos a respeito dessas fontes primárias do direito tributário. Eu citei o exemplo da Constituição Federal, que é o nosso texto maior, com as suas respectivas emendas, com os textos que foram emendados, acrescentados na Constituição. Então, a Constituição Federal, junto com as emendas, ele traz a competência dos entes federados, da União, dos estados, do município e do Distrito Federal, os princípios gerais do direito tributário, as questões de imunidade tributária e limitações constitucionais ao poder de tributar. As regras gerais constitucionais basilares é a Constituição Federal que estabelece. As cláusulas pétreas, os temas que são essenciais e que são as balizas do nosso ordenamento jurídico tributário, é a Constituição que estabelece. Abaixo da Constituição, mas para complementar a Constituição, não que esteja no mesmo nível da Constituição, mas que serve para auxiliar e aprofundar aquilo que a Constituição já falou, surge a Lei Complementar. A Lei Complementar ela estabelece também normas gerais de tributação, claro, com mais detalhes do que a Constituição, mas nos casos previstos na Constituição podem ser instituídas para a criação de tributos. Então, a Lei Complementar ela pode surgir também para criar certos tributos, a exemplo do IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, os impostos residuais, as contribuições residuais e os empréstimos compulsórios, como nós vamos ver lá na frente quando estudarmos as espécies de tributos. Então, há espécies de tributos, pessoal, que são criados por meio de lei complementar. Geralmente não é por lei complementar, mas há exceções como estes que já foram previstos na Constituição. Então, para criar impostos sobre grandes fortunas, impostos residuais, contribuições sociais residuais, empréstimos compulsórios, tem que ser obrigatoriamente por meio de lei complementar. E o Código Tributário Nacional, como eu já falei para vocês, ele foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 como se fosse uma lei complementar. Então, o CTN, no nosso ordenamento jurídico pátrio, ele tem eficácia e natureza de lei complementar. Abaixo da lei complementar, nós temos a lei ordinária, né? Em regra geral, os tributos são criados através desse tipo de lei, só com algumas exceções, como a Constituição prevê, que aí para esses casos precisa de lei complementar. Só precisa de lei complementar para criar determinados tributos quando a Constituição assim o obriga. Só a Constituição pode dizer assim, para esses tributos precisa de lei complementar. Se a Constituição não disse, então é por meio de lei ordinária. Então, abaixo da lei complementar, vem a lei comum, ou conhecida como lei ordinária. E essa sim é que geralmente cria a maior parte dos tributos que nós temos no ordenamento pátrio, no ordenamento brasileiro. Abaixo da lei, nós temos um ato administrativo, a famosa medida provisória, que é um ato do Poder Executivo, mas que depois precisa ser aprovado por lei. Nós também temos a lei delegada, ou seja, o Poder Executivo pede uma autorização ao Poder Legislativo para que legisle. Então, a lei delegada, na verdade, é um ato do Poder Executivo, em que o Poder Executivo Federal, no caso a Presidência da República, pede ao Congresso para que em determinada matéria ele possa legislar. Isso a gente chama de lei delegada. Com isso, o Congresso Nacional delega, entre aspas, sua competência ao Poder Executivo. Decreto legislativo, que podem ser produzidos por qualquer comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Resolução do Senado Federal, que também tem importâncias, por exemplo, na atuação sobre alíquotas de impostos.
Isso ocorre em alguns impostos, como o ICMS, mas também a exemplo do ITCMD, quando a gente estudar, a exemplo dos impostos, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doações. Então, há determinados impostos, principalmente estaduais, que são moldados, as suas alíquotas, por meio de resolução do Senado Federal. Então, por isso que a resolução do Senado pode servir como fonte primária de direito tributário. E as convenções e tratados internacionais, como eu falei, podem ser fontes do direito tributário, fontes primárias do nosso ordenamento jurídico interno, assinado pela União, comprometendo-se na ordem internacional. Então, pessoal, uma vez assinado o tratado pela Presidência da República, ele vai ser internalizado pelo nosso país por meio de tratados e convenções internacionais que devem ser, por sua vez, aprovados pelo Congresso Nacional. E quais são as fontes secundárias do direito tributário, pessoal? Quais são as outras fontes que podem moldar o ordenamento jurídico tributário do nosso país? Só um instante. Desculpa, pessoal, eu estava bebendo alguma coisa aqui só para lubrificar um pouco aqui a minha voz, a minha garganta aqui, que está muito seca. Bom, pessoal, quando a gente fala em fontes secundárias, o nome já diz. Fontes secundárias, elas, na verdade, como o nome já diz, elas não é que elas não têm importância, mas elas não têm o mesmo nível que as fontes primárias que a gente citou. A Constituição, a lei complementar, a lei ordinária. Então, abaixo dessas leis, desses ordenamentos de fontes que são primárias do direito tributário, nós temos as fontes que complementam, que são as fontes secundárias, que geralmente são atos do poder administrativo. A exemplo do ato normativo, da decisão normativa, dos costumes e do convênio. Então, o ato normativo, por exemplo, poder regulamentar do Poder Executivo, reforçando o texto de lei. Decisão normativa, decisão proferida dentro do processo administrativo. Então, por exemplo, num processo administrativo fiscal, no processo que está tramitando num órgão administrativo fiscal, como a Receita Federal, uma decisão em um processo administrativo dentro da Receita Federal é uma decisão normativa. E é uma decisão secundária, que molda algumas regras também de direito tributário, adaptando a lei àquele caso concreto. Os costumes também podem servir de fonte secundária, interpretação legal dada pela administração pública, e o convênio, firmado entre entes políticos, a União com os estados ou a União com os municípios. O que é o convênio? É um acordo que se há entre dois entes políticos. Por exemplo, a União tem convênio com os municípios para arrecadação de Imposto Territorial Rural, o ITR. Isso são convênios. E esse convênio, ele é um ato administrativo, que serve para também moldar algumas regras de direito tributário. Não como a lei faz. A lei ela tem, lógico, muito mais força. Mas o convênio, que é um ato administrativo celebrado entre entes políticos, entre União, Estados, União e municípios, por exemplo, em algumas matérias, como citei aqui, quando a União faz um convênio com os municípios para arrecadação de Imposto Territorial Rural, o ITR, nesse caso é um convênio, é um ato administrativo que serve para estabelecer uma relação entre dois entes políticos para melhor fiscalização e arrecadação tributária. Isso também molda algumas regras jurídicas dentro do direito tributário e também serve como fonte secundária. Tudo bem? Pessoal, o que nós podemos dizer a respeito dessas fontes secundárias? Os atos administrativos em matéria tributária são disciplinados também pelo artigo 37 caput da Constituição, devendo observar os princípios da administração pública, claro, como o princípio da legalidade. O artigo 37 caput da Constituição, pessoal, eles falam dos princípios gerais da administração pública, o que vincula toda a administração pública, inclusive os atos da administração, a exemplos atos proferidos pela Receita Federal ou por órgãos fiscais estaduais ou municipais. Então, os atos administrativos emitidos pelos órgãos fiscais, pela Receita Federal, pela Fazenda Pública do Estado ou dos municípios, eles devem observar esses princípios gerais do artigo 37 caput da Constituição. Também é possível observar a atuação do Poder Executivo no exercício de sua função administrativa,
na regulação das alíquotas dos impostos extrafiscais, a exemplo do imposto de importação e exportação. Estes impostos não possuem uma função meramente arrecadatória, mas também de regulação das atividades econômicas. Então, pessoal, os atos administrativos, eles também servem para moldar algumas regras de impostos, como nós vamos ver mais à frente com calma. Então, eu só quis chamar a atenção nesse segundo tópico para dizer que também existem atos administrativos que moldam alíquotas de impostos, que moldam o limite de cobrança desses impostos. Então, atos administrativos, eles não servem para substituir a lei, mas para complementar e dar maior eficácia à aplicabilidade da lei. Então, o ato administrativo, ele não tem função de substituir a lei, até porque o ato administrativo está subordinado ao texto de lei, já que o princípio da legalidade é o princípio que molda os atos administrativos com base no artigo 37 caput da Constituição. Mas a lei, o texto normativo, ele molda as regras, ele molda o sistema jurídico por primeiro, mas o ato administrativo ele complementa aquilo que é necessário complementar e aquilo que a lei talvez não disciplinou ou deixou para o Poder Executivo realizar. Então, o que eu quero dizer é que o ato administrativo ele não substitui a lei, mas ele complementa, ele auxilia na aplicação das normas tributárias para moldar algumas regras, inclusive de alíquotas de impostos. Decisões administrativas proferidas pela Receita Federal e também pelos órgãos administrativos como o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, também são exemplos de fontes secundárias de direito tributário. Então, decisões administrativas da Receita Federal e dos órgãos administrativos como o CARF também servem para moldar o sistema jurídico e auxiliar na aplicação e na moldura do sistema tributário. Tudo bem? O artigo 96 do CTN, pessoal, ele fala o seguinte, o artigo 96 do Código Tributário Nacional, ele fala a seguinte questão. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares, que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Ou seja, o conceito que nós temos de legislação tributária é muito mais abrangente do que só lei, mas também abrange até mesmo tratados e convenções internacionais, desde que promulgados pelo Congresso Nacional, decretos e atos administrativos que moldam o sistema jurídico, que aplicam o tributo, que aplicam a cobrança tributária e moldam as relações jurídicas entre o contribuinte, que é a pessoa que é cobrada, e o fisco, que é o Estado que cobra aquele tributo. Tudo bem? Artigo 96 do CTN, um artigo importante que traz o significado do que se entende por legislação tributária. Por fim, pessoal, essas são as referências bibliográficas que eu utilizei aqui na elaboração dessa aula, que foi uma aula mais curta, mas apenas para falar para vocês, chamar a atenção dos exemplos de fontes que nós temos no direito tributário, seja em fontes primárias, seja em fontes secundárias. Tudo bem até aqui? Essas são as fontes, as referências bibliográficas que eu utilizei aqui para fazer esse slide da aula 3. Tudo bem? Eu vou tirar aqui dos slides, pessoal. Esse é o slide da aula. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês por e-mail. Deixem aqui nos comentários o e-mail de vocês e eu compartilho o e-mail, eu compartilho por e-mail com vocês o material não só dessa aula, mas das próximas aulas também, assim como das aulas anteriores. Me passem o e-mail de vocês, se vocês quiserem, e aí eu compartilho esse material com vocês. Tudo bem até aqui? Espero que tenha ajudado o pessoal na compreensão desse tema, esse slide. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários e eu vou respondendo vocês, tudo bem? Bons estudos a todos, pessoal. Um abraço, boa preparação. Se tiverem dúvidas, estou à disposição. Peço que se inscrevam, curtam os vídeos, se inscrevam no canal e me ajudem a fazer com que o canal cresça cada vez mais. E, pessoal, se tiverem dúvidas, como eu falei, por favor, não fiquem tímidos, passem para mim essas dúvidas, que eu vou esclarecendo vocês, compartilhe os materiais que forem necessários e me acompanhem aqui no canal, porque sempre vem aula nova aqui de conteúdo para o exame da OAB em Direito Tributário, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!